Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, o que eu vou falar hoje é, de certa forma, para rebater dois influencers, digamos assim, do lado religioso, certo? Um é o satanista Milli Vanilla, né? E o outro, o padre católico Pedro Ricardo. Então vamos por partes. O Mick Vanilla, entre outras coisas, ele publicou um vídeo, eu vi no Kawaii, mas deve estar em outras mídias, né? Em outras redes sociais. Basicamente, ele argumenta que a tendência do ser humano é o paganismo e que a Igreja Católica não conseguiu converter, ou melhor, suprimir, né, digamos assim, essa tendência do ser humano ao paganismo. E ele faz referências a diversos festivais greco-romanos que simplesmente, a rigor, não tem nada a ver, tanto em termos de cronologia, quanto em termos de relação com o carnaval, que é a festa cristã, que falarei mais posteriormente, certo? Bom, ele aparentemente, em termos de estudo, digamos assim, sobre história, seja medieval, seja da igreja, por exemplo, ou do ocidente, demonstrou, no mínimo, um conhecimento paupérrimo, né? Certo? Com mentiras e, para atenuar, pensamentos teleológicos, certo? Tá bom? Primeiro, assim, até 1204, Quarta Cruzada, mesmo anteriormente tendo tido a chamada Grande Cisma do Oriente, a Igreja Católica e a Ortodoxa, elas, a rigor, eram a mesma coisa. A única diferença prática é que uma romana rezava missas em latim e as ortodoxas em grego. Claro, tinha as suas peculiaridades regionais, né, de cada patriarcado. Mas também não vou entrar no detalhe. Uma coisa que, por exemplo, que ele deixa de ignorar não vou dizer que seria uma regra da igreja, uma doutrina, mas, por exemplo, é um método que se aplicou chamado de excluir ou desviar. Como assim? Por exemplo, tinha uma árvore, eu não lembro a espécie agora, na Espanha, que era adorada pelos pagãos recém-cristianizados, certo? Ainda na Idade Média, antes do período carolíngio, certo? Então, um padre mandou derrubar essa árvore e construir um altar dedicado a uma santa, certo? Ou seja, ele desviou a função disso. Outro exemplo que ele, por exemplo, poderia ter usado, apesar de estar deslocado, né, no tempo e espaço, seria o fato do Natal, por exemplo. Ele não tinha uma data. Ele foi uma criação
o 25 de dezembro, digamos assim, foi instituído como uma criação da Igreja Católica para destruir e também, ao mesmo tempo, desviar, por exemplo, do festival dos pagãos, principalmente romanos, do solstício, perdão, de inverno, certo? Que caía exatamente nessa época, final de dezembro. Então, assim, dizer que a tendência do ser humano, ou que o carnaval, por assim dizer, é uma festa, como direi, perdão, uma catarse do ser humano, uma liberação do ser humano ante, ante a sua tendência natural ao paganismo, não passa de pura balela. E retórica de uma argumentação rocambolesca a favor da doutrina que ele professa, certo? E quanto ao padre Pedro Ricardo, assim, considero ele uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa do movimento conservador de verdade, não um reacionário como os bolsonaristas, por exemplo, e os seguidores mais fanáticos do Olavo de Carvalho, né? Mas um conservador de fato, um conservador de instituições, em especial das tradições católicas. Contudo, ele também lançou um vídeo recente que me chegou via status do WhatsApp, né? Sobre o carnaval. Ele num tom de lamentação, dizendo que começaria o carnaval, época de promiscuidade, bebedeiras, abuso de drogas, entre outras coisas. Contudo, ele se esquece, por exemplo, que quem define que data vai começar o carnaval, e ele acontece em praticamente todo o Ocidente cristão, também em todo o Oriente cristão, porque, como eu disse, ele é de além da... Ele é de além da... Como se diz? Ele é anterior à cisão das igrejas católica, romana e ortodoxa, certo? Então, assim, a data dele é definida por um calendário. Pelo menos no Ocidente católico, né, ele é definido pelo Vaticano. Parece que o padre, por algum motivo, se esqueceu disso. E isso foi instituído durante a Idade Média. Obviamente, eu não estou dizendo que antes disso era simplesmente, como se diz, algo parecido com o que nós temos hoje, né? De gente se fantasiando e por aí vai. Contudo, não era tão assim também tão diferente, certo? Que nem, por exemplo, consumir vinho e cerveja ou bebidas alcoólicas não era apenas uma fonte de divertimento, era uma questão de sobrevivência, né? Afinal, não existia saneamento básico na Europa.
certo? Então, assim, o fato do pessoal, durante os carnavais que surgiram durante a Idade Média, sob a tutela católica, é também uma festa cristã, certo? Onde os ricos não, mas a nobreza deixava de consumir carne para que o preço dela baixasse e os pobres pudessem ter acesso à carne. Tanto que Carne Vale é o festival da carne, tá? Então, assim, parece que toda essa ideia cristã, essa origem católica mesmo, passou ao largo da ideia do padre, certo? Obviamente, ele não é obrigado a defender ou se omitir diante de comportamentos imorais. Por exemplo, como se vê nos carnavais, em vídeos que pululam nas redes sociais, de gente brigando, mas assim, brigas generalizadas, certo? Gente bebendo descontroladamente, usando outras drogas, e aí, né, surgiu até a piada, fevereiro as mina pira e novembro os mano foge, certo? Em decorrência do sexo promíscuo, né, em que há nessa época. E fato, o pai, como um homem conservador, né, e moralista, consequentemente, falou sobre isso. Contudo, para um membro do clero católico, vale aquela frase do Pequeno Príncipe: tu és responsável por aquilo que cativas. Obrigado.